Olá a todos, meu nome é Matheus, sou estudante de Ciências Sociais, atualmente cursando o quinto semestre, e hoje irei fazer uma pequena videoaula falando um pouco sobre o conceito de Estado e relações de trabalho em uma perspectiva marxista, né? Porque, para quem não sabe, né, o marxismo ele é uma ciência, né, fundada pelo Karl Marx, né, que foi um filósofo e sociólogo do século XIX, que fez o seu campo de estudos, principalmente o trabalho de entender, né, o capitalismo do século XIX, da época que ele estava vivendo, entender como que se desenvolvia, né, essa base econômica e social, né, como que estava sendo desenvolvida essas relações. A partir disso, ele então desenvolve o seu próprio método de pesquisa, né, de análise, que é o materialismo histórico dialético, onde ele vai então analisar por meio das condições materiais das condições materiais de uma época específica, no caso dele, o começo do capitalismo, né? E como que isso vai desenvolver nas relações de trabalho, nas relações de produção, né? E como que isso se desenvolve também na luta de classes, principalmente, que é um conceito muito importante do autor. Então, para, né, tipo, para ele se desenvolver isso, então ele vai se ater, então, a realmente a entender como que se forma e como que funciona o sistema capitalista. Para isso, então, ele vai se direcionar para as relações de trabalho, né? Por causa que para ele, então, existe duas classes, né, dominantes, né, nesse momento histórico, né, do modo de produção capitalista, que é a classe da burguesia, né, que são os grandes detentores das terras, das fábricas, né, dos meios de produção, que nem ele diz, e o proletariado, né, que seria então a classe trabalhadora que não tem bens, né, tipo, ele não tem terras, não tem recursos necessariamente que nenhum burguês, e a única coisa que ele tem então é a sua força de trabalho, né? Por isso que até o termo mercado de trabalho, por causa que o trabalhador despossuído de qualquer tipo de bem, de qualquer tipo de posse, a única coisa que ele tem então para conseguir negociar é a sua força de trabalho. Assim, então, trabalhar por um salário, né? Daí, então, principalmente, é no sistema capitalista que o trabalho assalariado que a gente conhece surge. Daí, então, basicamente, né, nessas relações de produção, então, ele vai cunhar o termo da mais-valia, né? Que, na essência da mais-valia, é como se fosse um trabalho não pago, né? Que, basicamente, o... dando um exemplo simples, vamos dizer que o trabalhador ele trabalhe 8 horas por dia. Então, nas primeiras 4 horas, ele já consegue lucrar, né, o mesmo valor que ele recebe no salário dele do mês. E o resto de todas as horas trabalhadas, é, é, e o resto de todas as horas trabalhadas, basicamente, é trabalho excedente, é trabalho expropriado pelo patrão, né, que vai expropriar essas horas de trabalho, né, essa produção, para gerar o seu lucro, né? Isso que ele chama então de mais-valia, né? Que é justamente esse trabalho não pago, esse trabalho expropriado da classe trabalhadora e apropriado pela própria burguesia. Então assim vai se dar então, né, essas relações de produção no modo capitalista, né, tipo de produção, que vai ser também muito pautada também na propriedade privada, então principalmente, né, nas grandes fábricas, né, nas grandes empresas, grandes propriedades de terra, etc., que vai estar, né, com a a classe burguesa, que vai ser a classe dominante. E tudo isso vai se compor, então, enquanto a infraestrutura desse processo, né, a infraestrutura desse projeto político, que é o capitalismo, que é a forma como produzimos a nossa realidade material, né, por meio dessas relações, por meio, né, desse trabalho assalariado, também da divisão também do trabalho. O trabalho cada vez mais vai ficando mais subdividido em tarefas, né? Se diferenciando, por exemplo, de outros modos de produção, como por exemplo o modo de produção feudal, que tinha relações de trabalho de serventia e tudo mais, só que daí então o trabalhador da época, né, o servente, ele tinha mais controle da sua produção no quesito de que ele fazia todo o resto do processo. Daí com o sistema capitalista esse processo foi cada vez mais fatiado em etapas. A partir disso, então, a gente vai para o que o Marx entendia enquanto Estado, né?
o Estado capitalista, né? O Estado nesse sistema capitalista que ele viveu e que ele estudou. Que basicamente o Estado, então, é a bancada de negociação dos grandes capitalistas, né? Da burguesia, de que o Estado ele não é uma instituição neutra, né? Que é, inclusive, até hoje, um pensamento que a gente reproduz, né? De que o Estado ele tá ali para negociar, para conciliar as classes, né? Ele vai quebrar essa perspectiva, ele vai falar que o Estado ele é um instrumento de repressão da classe dominante contra a classe dominada, né? Então, basicamente, o Estado perante as suas leis, né, tipo assim, utilizando da superestrutura, né, porque a gente falou da infraestrutura, que seria as relações de produção, a forma como a gente constrói o mundo, né, tipo, como a gente utiliza as questões materiais para conseguir reproduzir a nossa subsistência, e tem a superestrutura, que seria, então, as relações culturais, religiosas, as leis, né, as instituições, e essa superestrutura, então, né, sendo dominada pelo Estado, que está sendo dominada pela classe dominante vigente, né, que seria a burguesia, vai reproduzir, então, os interesses dessa burguesia, os interesses dessa classe dominante. Então, por exemplo, as leis, né, tipo, que o Estado vai impor, vai beneficiar principalmente as questões da burguesia, né, e vai, em contraponto, os interesses da classe trabalhadora, da classe proletária. Então, e o Estado também vai servir enquanto, né, servente dos interesses da burguesia, vai servir também, né, principalmente os aparelhos de repressão, né, a polícia, os tribunais, as prisões, etc., para manter a ordem capitalista e proteger a propriedade privada, principalmente, né, que a propriedade privada ela é a grande base desse sistema capitalista, né? O que vai basilar toda essa questão dessa produção, o que vai facilitar para conseguir fazer o processo de mais-valia, etc. A partir disso, né, o Marx ele vai fazer toda essa questão, ele vai fazer toda essa análise do capitalismo, e em cima disso ele vai trazer o seu programa político, né? Por causa que o marxismo, além de ser uma ciência sociológica, da ciência política, da economia, etc., ele também tem um programa político muito bem estabelecido, que o Marx vai propor, que é o programa político do comunismo, justamente, né? O comunismo tão falado, tão temido e tudo mais, utilizado enquanto jargão para fazer pânico moral, né? Ele basicamente, né, explicando o que seria o comunismo, seria então a etapa final de um novo período histórico, né, que seria uma sociedade sem classes, sem propriedade privada e também sem o Estado. Mas para isso, né, existe toda uma etapa, que seria a etapa que o Marx vai falar como o modo de produção socialista, né, uma etapa socialista, para conseguir chegar nesse objetivo, né, nesse objetivo final que seria o comunismo. Daí então para isso ele vai falar de que para a gente chegar nessa etapa socialista, né, a classe trabalhadora então ela deveria tomar os meios de produção, tomar o Estado e se tornar a nova classe dirigente, né, do processo, assim então transformando, né, o capitalismo para um modo de produção socialista, onde gradualmente iria fazer reformas estruturais, né, como por exemplo estatização, né, mais direito para os trabalhadores, etc. E também tirando cada vez mais, né, o status da classe burguesa, né, tipo, do poder, basicamente. Assim, então, né, seria essa etapa, né, que a gente iria, então, começar por meio das contradições que o capitalismo trouxe, né, construir, então, um novo modo de produção, um novo modo de relação da natureza, das condições materiais, né, produzir as novas formas, as novas formas materiais para conseguir, então, produzir uma nova sociedade, né, até chegar nesse objetivo, até ter todas as condições materiais necessárias para conseguir chegar nesse objetivo final que seria o comunismo. Daí, a partir desse programa político e também de toda essa construção teórica que Marx propõe, né, em sua obra, veio então, né, se criou esse campo de estudos que é o marxismo, né, que vai teorizar sobre questões do Estado, questões políticas e questões de relações de trabalho, né, e nisso acaba tendo vários outros autores que vão, né, seguir essa linha política e teórica e que vão dar contribuições a mais, né, para esse tipo de pensamento. Um desses pensadores seria, por exemplo, o Vladimir Lenin, né, que é um político e
teórico marxista, né, do final do século XIX, começo do século XX, que, né, foi um dos grandes contribuintes, um dos grandes organizadores da primeira experiência socialista da história, né, que seria a União Soviética, lá na Rússia, né, com a Revolução de Outubro de 1917. E Lenin, então, ele vai teorizar, principalmente na questão política, né, do programa político, que ele vai então teorizar o partido de vanguarda, ele vai dar também as contribuições para desenvolver o partido, né, o partido de centralismo democrático, né, ele vai fazer toda essa questão organizacional da classe trabalhadora enquanto um partido de vanguarda, né, com esse sistema do centralismo democrático, né, de liberdade de discussão, unidade de ação, etc. Mas também ele vai ter também uma contribuição teórica muito interessante, principalmente com o conceito dele de imperialismo, né, que seria então a fase superior do capitalismo, que ele vai dizer de que o capitalismo, a partir do século XX, ele chegou numa fase que é a fase monopolista, onde o capital financeiro, junto com o capital, o capital bancário, junto com o capital industrial, irão se fundir, criando uma oligarquia financeira poderosíssima, e é onde em vez de então, tipo, de fazer o sistema colonial que existia antigamente, né, de você ocupar terras estrangeiras, basicamente o capitalismo agora ele vai fazer a sua dominância a partir do grande capital, né, exportando capitais para explorar recursos e mão de obra barata, né, em capitalismos, como vamos dizer assim, em capitalismos dependentes, né, em capitalismos de produção, não de produção central, né, tipo, que são dependentes da grande metrópole, dos grandes capitais, né, basicamente as semicolônias, né, as antigas colônias que a gente tinha no modo de produção colonial, né, então ele vai fazer essa dominância a partir desses monopólios, a partir dessa exportação de capital, sem precisar necessariamente de um processo de colonial de fato, né, do colonialismo clássico e tudo mais. Daí outro ator muito interessante que a gente precisa falar é o Antônio Gramsci, né, que foi um italiano, também mais ou menos ali no começo do século XX, que ele vai trazer, né, principalmente contribuições teóricas para a gente conseguir entender a questão da superestrutura, né, dos aparelhos de ideologia, né, da classe dominante, em como que ele consegue fazer essa hegemonia, né, o conceito de hegemonia dele cultural, principalmente, né, que ele vai, então, né, nos Cadernos do Cárcere, que é a sua grande obra, falar que a burguesia ela consegue fazer o seu ponto de vista, né, a sua ideologia, os seus valores como hegemônicos a partir então desses aparelhos ideológicos do Estado, né? Então o que vai acabar acontecendo que a classe trabalhadora, né, a classe proletária vai ver esses valores enquanto senso comum, né? De que sempre foi assim, de que sempre vai ser assim, de que nunca vai mudar, etc. E vai se tornando um senso comum na sociedade, né? E eles vão seguir, né? As pessoas vão aceitar essas regras como se fossem naturais, né? É natural, né? O sistema capitalista é um sistema natural, um sistema que sempre foi assim, de que sempre será, né? Por exemplo, a questão da desigualdade, do individualismo, etc. E ele vai então, né, propor em sua obra de que a gente precisa fazer uma contra-hegemonia, né? Uma hegemonia proletária, onde o Gramsci ele argumenta que para vencer então, né, para a classe trabalhadora tomar os meios de produção, né, tomar o poder estatal, ele precisa primeiro construir sua própria hegemonia, né, criando uma nova moralidade, uma nova cultura e uma visão de mundo que as pessoas adotassem de forma voluntária. E para a gente chegar nisso, né, para a gente criar essa contra-hegemonia, a gente precisa ter então um movimento de base assim, muito forte. E para isso também ele vai teorizar sobre o intelectual orgânico, né, que seria aquele intelectual que trabalhasse fora da redoma universitária, né, da redoma da universidade burguesa, e também construiria então movimentos de base, né, movimentos de atividade política, de politização, junto com as massas, né, utilizado esse arcabouço teórico e metodológico para conseguir construir então um projeto de revolução. Daí mudando então a mentalidade coletiva da classe proletária. Daí então, né, tipo, esses são os principais conceitos de Gramsci.
Também a gente poderia então falar sobre vários outros conceitos, né? O marxismo ali é uma ciência viva e existem várias vertentes teóricas, né? A gente poderia estar falando também sobre as vertentes trotskistas, maoístas, etc, etc, mas seria então um vídeo gigantesco, né? São assuntos muito teóricos e muito abrangentes, para dizer o mínimo. Mas, por enquanto, é isso, né? Dando essa pequena exposição, então, sobre esses conceitos complexos. Espero que tenham gostado e até mais.